Então vamos ver mais um exemplo agora, né, de resolução de equações exatas, né? Então, observe que aqui não é uma equação linear, né? Tem o termo aqui, ó, y quadrado, né? Então essa equação ela é não linear. Para ser linear eu não posso ter nenhuma potência da variável y, nem y, nem das suas derivadas, nem produto, né? Que é x quadrado. Então, a hora que a gente olha assim, não é uma equação tão simples. Mas, na verdade, ela é mais simples que a gente pensa porque ela é uma equação exata, né? Então, como que a gente verifica isso, né? Primeiro, a gente tem que identificar quem são as funções m e n, né, que estão multiplicando aqui. Então, a m aqui, claro que é uma função que depende de x e y, né? É cosseno x, seno x, menos xy quadrado. E a n de xy também. Tá? Só para não carregar a notação, a hora que eu escrevo a n que depende de xy, é óbvio que ela depende de xy. Né? Y que multiplica o menos x quadrado. Daí, bom, vou verificar que ela é exata. Então, para eu usar o método de equações exatas, a primeira coisa tem que verificar que ela é exata. Se não, o que vai acontecer? Eu vou tentar encontrar lá a solução e não vou conseguir, né? Porque eu preciso de estabelecer esta relação aqui, ó, que nem a gente viu aqui no teorema, né? Cadê? Só para voltar aqui, né? Eu preciso estabelecer essa relação, que é a partir dela que eu consigo fazer esse processo de integração, né? Se não tiver isso, eu não chego a lugar nenhum se eu fizer o processo de integração. Né? Então, o que acontece? Esse aqui que está multiplicando o dx, eu vou derivar em relação a y. Ó, d-ROM m, d-ROM y, isso aqui é igual. Isso aqui só depende de x, isso aqui depende de y. Vai ficar menos 2xy. Agora tem que derivar isso aqui em relação a x. Bom, derivar isso aqui em relação a x, o y é constante. Né? Então, regra, baixo o expoente, né? Vai ficar 2x elevado a 1, que eu tenho menos. Então, vai ficar menos 2x vezes esse y aqui. Então, isso aqui coincide com a derivada de n em relação a x e a equação, ou seja, a equação é exata. É exata. Bom, então, a candidata f de xy, eu tenho que integrar a m em relação a x mais uma g de y. E se eu quiser fazer o contrário, integrar primeiro a r em relação a y, depois uma g de x, não tem diferença. Tá? Não faz diferença nenhuma. Você pode escolher qualquer uma, só tem que tomar cuidado. Se eu for pegar m, eu tenho que integrar em relação a x, e aqui a função depende de y. Se eu for pegar n, integro isso aqui primeiro em relação a y, e aqui vai ficar uma função que depende de x. Então, para ser uma coisa mais mecânica, mais fácil de gravar, eu em geral integro a primeira em relação a x e depois faço a derivada, mas nada impede de fazer o contrário, tá? Então, bom, isso é igual aqui. Quem é a m? A m é cosseno x seno x menos xy quadrado que dx mais g de y. Agora, quando for integrar isso aqui, ó, né, a conta é bem simples, é só fazer uma substituição, né? Se você chamar u do seno de x, du é cosseno de x dx, tá? Então, a hora que eu integrar, vai ficar integral de u, então vai ficar u ao quadrado sobre 2, tá? Então, vai ficar seno ao quadrado de x sobre 2. Então, aqui, de novo, só fazer uma substituição, só chamar u de seno de x, né? Chama u, e o du é cosseno de x dx. Menos, vou integrar aqui em relação a x também, vai ficar x quadrado, y quadrado sobre 2. Lembra que eu integro em relação a x, o y é constante. Mais g de y. Agora, eu vou derivar isso aqui em relação a y e comparar com a n. Então, eu vou voltar lá. Quem é a n? É y menos yx quadrado. Vou aqui, vai ficar y menos yx quadrado, né? Só multipliquei aqui, tá? Ó, só multipliquei
y menos yx quadrado. Isso aqui é o n, né? Isso aqui tem que ser igual à derivada da f em relação a y. Bom, a f candidata está aqui, vou derivar ela em relação a y. Isso aqui não depende de y, a derivada é zero. Esse aqui vai baixar o expoente, né? Vai ficar 2y. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado vezes y, né? Baixo 2y, o 2 cancela com 2. Mais g' de y. Bom, comparando aqui, né? Observe que isso aqui ó, é exatamente igual a isso. Então, eu chego que g' de y igual a y, né? Bom, integrando aqui, se quiser, né? Eu tenho que hoje colocar, agora eu vou colocar a integral de y dy, que é y quadrado sobre 2 mais uma constante. Vou até chamar a constante k aqui, tá? Então, bom, encontrei quem é a g aqui, ó, né? Agora eu volto e substituo, né? Assim. A f de xy, ela é igual a seno quadrado de x sobre 2, né? Tá aqui em cima, aqui, ó. Menos x quadrado y quadrado sobre 2. Aqui, perdão, é igual a y, né? Tá. Mais y quadrado sobre 2 mais k. Então, soluções. Ah, tá. Joia, né? Então, aqui, as soluções que a gente teria, né? É isso aqui, né? F de x quadrado mais k, né? Ou seja, a gente tem, ó, portanto, soluções. Ó, aí depois eu vou usar a condição inicial, né? As soluções são, eu tenho aqui, ó, seno quadrado de x sobre 2 menos x quadrado y quadrado sobre 2 mais y quadrado sobre 2 igual a c. Mas lembra que eu estou no problema de valor inicial, né? Ó, y de 0 é 2, né? Então, eu vou lá, agora eu substituo o dado inicial. Como y de 0 é igual a 2, obtemos. Então, quando x é 0, y é 2. Substituo aqui, vai ficar seno ao quadrado de 0 sobre 2, né? Isso aqui dá 0. Menos o x é 0, 0 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, sobre 2, isso aqui dá 0 também, mais o y, 2 ao quadrado, sobre 2 igual a c. Ou seja, né, c igual a 2. Né? Então, a solução do PVI é seno ao quadrado de x sobre 2 menos x quadrado y quadrado sobre 2 mais y quadrado sobre 2 igual a 2. Né? Isso aqui é a solução. Observa aqui, né? Isso aqui é uma curva, né? Uma curva de nível, mas eu não consigo escrever, né, y como função de x. Não, até dá, né? Para tentar isolar y, mas aí você não tem a curva toda, né? Porque está ao quadrado, você tem partes da curva. Ok?